E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Onde você estiver aí nesse planetão de Deus, tudo tranquilão, tudo legal? Ó, tô te pedindo mais uma vez, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, eu sou o Paulo, beleza? Sou o Paulo do canal Paulo Dharma, pedindo a você que curte o vídeo, se inscreva no canal e se você quiser dar uma ajudinha, ó, deixa meu pix aqui, tá 988-290-767-91. E hoje nós vamos fechar essa quinta edição aqui, ó, da saga do Duna, Os Hereges de Duna. Ó, finalmente lido esse material. Tá faltando um para fechar o sexto livro, beleza? Ó, faltando um para fechar a segunda trilogia. Tem a primeira trilogia, né, os primeiros 3 livros. Esse aqui é o segundo da segunda trilogia. A gente vai fechar o terceiro. A gente tá fechando o quinto agora, depois a gente vai fechar o sexto livro e a gente acaba com a saga do Frank Herbert, pelo menos o escrito por ele, tá bom? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu! Uma saga que avança por milênios, né? Por muitos milênios. A gente começou aqui, né, com Duna, o primeiro livro, né? Esse primeiro é um livro aqui que conta a saga que tem filme aí rodando, etc. Aí passamos para o Messias de Duna, né? O segundo livro. Ó, essa edição aqui em português, em inglês, e essa versão em português, o Messias de Duna. A gente avançou pelo segundo livro, que é o primeiro, vai contar a história do Paul Atreides. O segundo, Paul Atreides, quando ele fica cego, aí ele começa a ter visões sobre os milênios, etc. Aí a gente vai passar para os filhos de Duna, né? Que conta aí exatamente os descendentes do Paul Atreides. E aí vamos, o ápice para mim chegou no Deus Imperador de Duna, que foi o livro 4. Aqui eu tenho a impressão de que o Frank Herbert ele atingiu atingiu o máximo da escrita. Eu assim, caramba, o livro é esse catatalzinho aqui que você lê rapidamente, se concentrando só mesmo na história do Deus Verme, né, o Deus Imperador, o Leto II, aquele que viveu muito. Então a gente chega no quinto livro e assim, pela própria cronologia, né, da saga, passaram-se aqui pelo menos 1500 anos desse para esse, passaram-se 1500 anos, e a história do Deus Imperador tem pelo menos 10.000 anos, porque eles até chegam a falar aqui, numa parte do texto aqui, eles chegam a falar isso, que o Leto, quando ele aparece, quando ele nasce, quando ele surge, passaram-se pelo menos 10.000 anos. É muita coisa, muita história, entendeu? Que vai permear. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa saga, eu lendo, né, essa parte, esse quinto livro, assim, eu não vou dizer para você que eu sinto um cansaço, talvez um cansaço natural do leitor, né, depois de você pegar, poxa, 4 livros do mesmo autor, do mesmo escritor, há um certo cansaço, assim, de quem está lendo, né, porque eu mesmo senti isso, e eu mesmo percebi em outros leitores com quem eu conversei, que muitos pararam no Deus Imperador, não avançaram, ou começaram a ler esse quinto livro e assim se sentiram meio perdidos, meio confusos. Eu comecei a história, como eu estava lendo, geralmente eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu me perdi na história, no começo da história, e tive que voltar a reler o material, porque eu não me sentia seguro do que o Frank Herbert estava querendo com isso aqui, né? Assim, como eu disse, passaram-se 1500 anos, o Deus Imperador, o Leto II, ele deixou toda uma história, né, a ser escrita, porque como ele era visionário, como ele conseguia ver o futuro, então ele percebeu, ele sabia o que viria no futuro de Arrakis. Ele sabia qual os processos que iriam ocorrer. O próprio Paul Atreides, lá atrás, ele já tinha aquelas visões, ele provavelmente, por conta dessa genética, da genética passada de pai para filho, o Leto II, ele carregava, depois da transformação
da transformação em verme, ele carregava essa ideia do que seria o futuro. E ele programou esse futuro para acontecer. E esse futuro vai acontecer nos Hereges de Duna. Assim, no livro tem uma coisa interessante que assim, existem os descendentes, né? Existe a Odrade, que é uma missionária, ela é uma mulher lá desse universo, desse mundo que é um matriarcado. Não existe mais governo de homens, mas os homens não governam mais Arrakis, que nem é mais Arrakis, né? Que mudou de nome pra caramba, o tempo todo mudando de nome. Ok, ele até fala aqui, ó: Deus, nós ainda o adoramos, mas não nos incomode. Esta é nossa religião, nossa cidade. Está vendo? Nem mais chamamos este lugar de Arrakim, agora é Kim. O planeta não se chama mais Duna ou Arrakis, agora é Rakis. Mantenha a distância, ó Deus. O Senhor é passado e o passado nos embaraça. Quer dizer, esse planeta que vive trocando de nome, né, que antes, lá no passado distante, esse mundo que nós vivemos aqui é Terra, né? Então ele passou por várias transformações, várias guerras e mudou de nome. Ele é um matriarcado, né? Tem as mulheres, elas comandam, né? Elas comandam as madres, elas comandam esse planeta, comandam esse governo. Assim, elas têm um séquito de freiras, por dizer assim, né? De freiras para poder exatamente governar o planeta. Assim, e todas as questões passam pela moralidade dessas madres, passam por essas moralidades, elas comandam, elas mandam, e os homens, eles obedecem. Os homens, eles fazem um serviço de segurança, por dizer assim, entendeu? Dentro desse entendimento, elas fazem esse serviço de segurança. O mundo, obviamente, ele processou muitas transformações nesse período, e os vermes estão lá, né? Os vermes estão lá, mas tem um detalhe. Dessa vez, há uma programação de se saber, né, que tem essa descendente do Atreides, e ela é uma freira, e ela é uma Bene Gesserit, dentro desse governo que se chama Bene Gesserit. Tá, mas o que importa aí? O importa é saber que mais uma vez nós temos um Gola. Esse Gola novamente vai ser o Duncan Idaho, né? Que é um personagem que está desde o primeiro livro. Ele morre no primeiro livro, ele ressurge no segundo, ele ressurge no terceiro, ele ressurge no quarto e vai aparecer aqui novamente. Assim, incontáveis milênios de memórias vão fazer esse Idaho ele guardar todas as lembranças de todas as reencarnações dele, porque como ele é colocado no tanque, ele renasce. Dessa vez ele renasce aqui como um garoto, como uma criança. E só que estão preparando ele para exatamente, né, para algo que eu não vou dizer aqui, que é um spoiler, para algo grandioso para o próprio planeta. Porque ele tem a genética, dentro dele tem essa genética. E tem as histórias do passado. O Frank Herbert, nesse quinto livro aqui, eu não sei se ele estava com falta de história, assim, de história ou de entendimento, ou ele tinha cansado. Ele volta a resgatar coisas do primeiro livro. Se você leu os 4 livros, você vai compreender isso muito bem. Que ele resgata vários elementos do primeiro livro e um pouquinho do segundo. Ele vai trazer acontecimentos, vai trazer situações que vão remeter ao primeiro livro. Por isso que é muito importante você ter essa leitura, né, bem acurada, bem feita, porque você vai reconhecer que ou ele estava recontando algo, né, ou ele estava se repetindo, é melhor a palavra. Ou ele passa a se repetir, talvez por um cansaço. Entendeu? As situações, elas têm muitas semelhanças. O que acontece no primeiro livro, as situações que acontecem no primeiro livro, elas vão acontecer com as devidas proporções, com as diferenças, obviamente, não sendo um plágio, o próprio plágio do próprio Frank Herbert, mas as situações, elas tendem a se repetir. Só que, obviamente, não tem mais Harkonnen,
entendeu? Mas existe assim, existe as frades, as freiras, as madres, existe a oposição. Essa oposição vai querer destruir com o que está estabelecido ali. Elas querem guardar, né? Elas querem guardar isso muito bem guardado. Elas têm isso muito forte, né? Elas querem guardar essas tradições. Só que existe uma oposição que quer desbaratar. Assim como aconteceu no primeiro volume. Assim, existia um governo estabelecido, mas esse governo estabelecido ele vai ser destronado, algo vai acontecer semelhante ao que aconteceu com Paul Atreides, com a Jéssica do primeiro volume. Vai acontecer uma revolução no planeta, de novo, entendeu? Vai acontecer uma revolução no planeta. O Frank Herbert ele conta que vem exatamente do Deus Verme, do quarto volume, que ele programou tudo isso, ele programou todos esses acontecimentos para exatamente, né, como ele fez as previsões, isso tendia a se repetir como farsa, melhor dizendo assim. Olha só, essa parte que eu falei há pouco tempo, ó, isso aqui, ó, que é uma daqueles trechos que tem cada capítulo. Como os capítulos não são numerados, os capítulos eles têm uma frase, um pensamento, tem algo que não tem a ver com o capítulo em si, mas é algo a se pensar, algo a se raciocinar com relação às coisas que vão surgir no próprio volume, na própria história do livro, e também no que virá, né? Que o Herbert ele vai dando pistas. Olha só aqui, ó. 10.000 anos já se passaram desde que Leto II iniciou sua metamorfose de ser humano para verme de areia de Raquis. E os historiadores ainda debatem quais teriam sido seus motivos. Teria sido ele motivado pelo desejo de uma longa vida? Ele viveu mais de 10 vezes o tempo de vida padrão de 300 AP, ano padrão. Mas consideremos o preço que pagou. Teria sido atraído pelo poder? Ele foi chamado de tirano por bons motivos. Mas que foi que o poder lhe trouxe que um ser humano pudesse desejar? Teria sido impulsionado pelo desejo de salvar a humanidade de si própria? Nós temos apenas seus próprios registros a respeito do seu caminho dourado para responder essa pergunta, e não posso aceitar as palavras de Dar es-Balá, que só serviram como justificativa para ele mesmo. Haveria outras gratificações que somente a experiência que ele tinha poderia ter esclarecido? Sem uma evidência maior, essa pergunta é discutível. Ficamos reduzidos apenas à constatação de que ele o fez. Só o fato físico é inegável. Entendeu? Ele é algo que foi, né? Ele desaparece no Deus Imperador de Duna, no final, ele desaparece, né? Ele desaparece. Aqui, como eu falei, ele vai ter reverberações. Eu cheguei até a pensar que ele voltaria como verme no quinto livro. Eu até cheguei a cogitar essa possibilidade. Porque situações aqui no livro me deixaram crer, como no Messias de Duna, do Paul Atreides, né? Quem leu sabe do que eu estou falando. Quando você chega no Messias de Duna, existe um mistério, né? O Paul Atreides ele desaparece. Ele desaparece, mas ele vai retornar, né? Ele retorna. Eu não dou mais porque eu também não vou entregar de bandeja. Mas ele retorna, e aí eu fiquei com essa sensação de que o Leto II ele ia voltar nos hereges. Ou ele está, assim, também pode ser que ele esteja no livro. A presença dele é muito forte em muitos dos diálogos que são feitos aqui, entendeu? Muitos dos diálogos, ó, é aqui, ó. Quer ver essa passagem aqui que eu vou ler aqui? Uma passagem mais longa, ó. Se os sacerdotes atrasarem ainda mais a chegada de Chiana, que é a outra menina, que tem o Idarro e tem a Chiana. Essa Chiana, ela tem um poder sobre esses vermes da areia. Ela tem uma comunicação com esses vermes da areia, com esse deus, né, da areia. Ela tem uma comunicação com ele. E ela é resgatada logo cedo. Para participar desse processo todo de aprendizagem que as reverendas madres elas querem que ela seja uma reverenda madre no futuro,
quando ela crescer. Mas aqui nesse momento aqui ela é apenas uma criança. Assim como o Idarro é apenas um adolescente, um Gola adolescente. Aqui, ó. Se os sacerdotes atrasarem ainda mais a chegada de Sheana, vou ter que puni-los. O calor ainda dominava a feira lá embaixo, mantido pela armazenagem do solo e as paredes espessas que cercavam a grande praça. A difusão da temperatura era ampliada pela fumaça de pequenos fogos nos prédios à volta entre os aglomerados de vida protegidos pelas tendas da feira. Tinha sido um dia quente, bem acima dos 38 graus. Esse prédio, entretanto, pertencera nos velhos dias às oradoras peixes, sendo resfriado por máquinas ixianas com tanques de evaporação no teto. Nós ficaremos confortáveis aqui e estariam tão seguras quanto poderiam garantir as medidas de proteção de Bene Gesserit. Reverendas madres caminhavam entre aqueles prédios lá fora. Os sacerdotes tinham representantes nesse prédio, mas nenhum deles se intrometeria onde Odrade, que é uma brincadeira com o nome Atreide, né? Odrade Atreide, ela é uma descendente do Atreide, do Paul Atreide, mas ela não tem o mesmo nome. Mas esse nome Odrade, ela é uma corruptela desse Atreide, tá? Só uma diquinha. Odrade não os desejasse. Sheana se encontraria com eles em determinadas ocasiões, mas Odrade é quem determinaria essas ocasiões. Está acontecendo, pensou Odrade. O plano de Taraza, que é a madre-chefe, né, coloca-se em movimento. Os últimos comunicadores da sede da Irmandade encontravam-se vívidos na memória de Odrade, o que revelavam a respeito dos Treilaxo. Enchia de uma excitação que ela dominava cuidadosamente. Esse Woff, esse mestre Treilaxo, seria assunto fascinante para o estudo. Zenzuni e Sufi, um padrão ritualístico congelado durante milênios, dissera Taraza. Implícita no relatório de Taraza havia outra mensagem. Taraza está depositando toda a sua confiança em mim. E Odrade sentiu uma grande força fluir para dentro dela ante essa percepção. Sheana é o eixo, o ponto de apoio. Nossa força virá de muitas fontes. Odrade relaxou. Sabia que Sheana não permitiria que os sacerdotes a atrasassem ainda mais. A própria paciência de Odrade fora atingida pela expectativa. Teria sido pior para Sheana. Elas se haviam tornado conspiradoras, Sheana e Odrade. O primeiro passo para Sheana era um jogo maravilhoso. Nascera e fora criada com uma profunda desconfiança em relação aos sacerdotes. Que divertido era ter uma aliada afinal. Alguma forma de atividade agitou as pessoas diretamente abaixo da janela de Odrade. Ela olhou para baixo curiosa. 5 homens nus tinham dado as mãos, formando um círculo. Os mantos e trajes destiladores que eles tinham usado até então formavam agora uma pilha no chão. Uma jovem morena, usando longo vestido marrom de fibra de especiaria, vigiava as roupas. Seu cabelo estava preso por um pano vermelho. Dançarinos. Odrade tinha visto muitos relatórios a respeito desse fenômeno, mas era sua primeira visão pessoal desde que chegara. A plateia incluía um trio de altos guardiões dos sacerdotes com capacetes amarelos dotados de elevados penachos. Usavam mantos curtos que deixavam as pernas livres para a ação e cada um portava um cacetete revestido de metal. Enquanto os dançarinos giravam, a multidão vigilante ficava cada vez mais silenciosa. Eu não posso deixar de dar um adendo aqui, que isso lembra aquelas figuras sufis, tá? Que rodam, que os dançarinos são como se fossem os sufis. Eles rodam, até, né, que é uma forma de comunicação com Deus também, segundo algumas religiões aí. Ó, enquanto os dançarinos giravam, a multidão vigilante ficava cada vez mais silenciosa. Odrade conhecia o padrão. Logo haveria um cântico ritmado e depois uma grande confusão. Cabeças seriam quebradas, o sangue escorreria, pessoas gritariam e correriam. No final, tudo iria acalmar-se, sem intervenção oficial. Alguns iriam embora chorando, outros sairiam rindo, e os guardiões do sacerdote não interfeririam. A loucura sem sentido dessa dança e suas consequências tinham fascinado a Bene Gesserit durante séculos. Agora mantinham a atenção arrebatada de Odrade. E uma evolução inversa desse ritual tinha sido seguida pela missionária protetiva. Os Hakinianos chamavam-na de dança diversiva. Havia outros nomes e o mais significativo era Sihanouk. Essa dança era tudo que restava do maior ritual do tirano, que é o verme da areia, que é o Leto II.
o momento de confraternização com suas oradoras peixes. Odrade reconhecia e respeitava a energia desse fenômeno. Nenhuma reverenda madre deixaria de perceber isso. O desperdício, contudo, a incomodava. Tais coisas deviam ser canalizadas, focalizadas. Esse ritual devia ser empregado de alguma forma útil. Tudo o que ele fazia agora era esgotar forças que poderiam revelar-se destrutivas para os sacerdotes se não tivesse uma válvula de escape. Aí eles vão girar, aí a Sheiana vai chegar, né? A Sheiana vai chegar e aí o caos vai se instalar no meio dessa dança. Entendeu? Como ela falou, cabeças iriam ser quebradas nesse momento aqui. Deixa eu puxar mais uma passagem aqui. Deixa eu puxar aqui. Tem várias, eu separei várias passagens. Deixa eu ver se eu não vou pegar alguma aqui maior, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Teg experimentou um curioso sentimento de déjà vu. Ó, isso aqui é algo que eu tenho a impressão de que o Frank Herbert colocou dentro daquilo que eu tinha pensado, que é uma repetição. Não sei se é repetição como farsa, mas o próprio personagem aqui, ele fala sobre isso, ó. Teg experimentou um curioso sentimento de déjà vu. Tinha a impressão de que seu cativeiro nesse lugar já acontecera antes, muitas vezes. Não era a sensação de déjà vu de um acontecimento único, era um sentimento familiar de reconhecimento. O prisioneiro e seus interrogadores, esses três, a sonda, sentiu-se esvaziado. Como poderia conhecer esse momento? Nunca tinha usado uma sonda dessas pessoalmente, mas estudara seu uso com atenção. A Bene Gesserit frequentemente empregava a dor, mas confiava principalmente nas reveladoras da verdade. Ainda mais que isso, a Irmandade acreditava que certos equipamentos a deixariam sob demasiada influência dos Ixianos. Seria uma admissão de fraqueza, sinal de que dependiam de engenhos desprezíveis. Teg até mesmo suspeitava de que parte dessa atitude era uma ressaca do jihad bluteriano, a rebelião contra as máquinas capazes de copiar a essência dos pensamentos humanos e de suas memórias. Quer dizer, essa sensação de déjà vu, para o leitor também vai estar. Para o leitor mais atento, ele vai se perguntar, né? Ele vai se perguntar, será que como ele vai resgatar coisas do primeiro e do segundo livro, assim, fica aquela dúvida. Será que há um cansaço? Porque nós temos, ainda o sexto livro, tá vendo? Nós ainda temos o sexto livro para fechar. Muitos, como eu falei, muitos param no quarto. Assim, o meu entendimento, assim, dá um tempo bom de leitura, vá ler outras coisas, não se fixe só nessa leitura, porque muitos que assim fizeram, né, maratonaram, como dizem, né, chegaram no quarto e não quiseram avançar mais, porque ou como eu disse, pegaram o início e se enrolaram, né, com os personagens novos, com outras situações novas, com personagens mais criados para o próprio livro, sem ter conexão, né, com o que tinha acontecido anteriormente. Então as pessoas tendem a se enrolar, né? Vai assim, vou pegar mais um Duna, Como o meu propósito é ler todo o material, como o meu propósito é ler todos os livros do Frank Herbert, e se for o caso, futuramente ler o que o filho dele produziu, porque como o Frank Herbert deixou anotações, né? Deixou anotações do que, quando ele morreu, ele estava produzindo o sétimo livro. Aí você pensa, né? Ele estava produzindo o sétimo livro, o filho dele deu sequência. Então eu fico a imaginar se esse cansaço, se o cansaço não é do leitor, ou se o seu cansaço era do próprio Frank Herbert, desde 1965, não fazia outra coisa a não ser escrever a saga do Duna. Beleza? Deu uma geralzinha, entendeu? Deu uma geralzinha básica, sem dar muito spoiler, né? Sem dar muito spoiler, porque se você é leitor, se você lê o primeiro e o segundo volume, você já imagina, você vai ler, você já vai imaginar as situações e você vai fazer essas linkadas, né? Você vai juntar esses fios e você vai ter bem o que surge aqui, as situações aqui. Só te digo o seguinte, o negócio não termina bem, beleza? Não vou dar mais spoiler,
para não quebrar a vontade, né, da pessoa de pegar e ler o livro, né? Não parar no quarto volume e dar prosseguimento ainda, faltando 2 ainda, beleza? Ó, um pouquinho dos Hereges de Duna, Frank Herbert, o cara realmente manda bem. Podia estar um pouquinho cansado, né? Porque essa saga Duna, ela é de uma exigência feroz, porque não é só ficção científica, ela é muito mais de ficção científica, ela é muito mais abrangente, e ela é das grandes sagas da história da literatura de todos os tempos. Uma das grandes sagas. Eu não vou dizer para você que seja a melhor saga, mas ela é uma das grandes sagas e ela deixou frutos aí. E tem filme aí nos streamings, tem séries surgindo. Isso aqui não para, beleza, gente? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma comentada aí, fala se você leu chegou até aqui, se você leu esse material, dá uma comentada, fala. Se você gostou, né, eu não vou meter o pau, né? Eu não vou ter essa cara de pau, de meter o pau no Frank Herbert. Mas se você gostou, fala. Se você também não gostou, tá aí. Pode falar pra mim, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.